Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Eu me chamo Maurício, sou professor de física e venho aqui com esse vídeo teste aí para a gente responder uma questão de física, né? Do segundo dia de prova do Enem 2025. Estou aqui com a prova azul, questão 120, né? Onde é uma questão sobre geradores elétricos, uma questão bacana. E ela fala sobre uma comunidade rural, né? Que os moradores utilizam bomba d'água para bombear água, né? Essa bomba é alimentada por 100 volts de tensão contínua, podendo variar esses 100 volts na alimentação em até 5 volts, ou seja, ela pode trabalhar de 95 a 105 volts, sem problema algum. Um eletrotécnico, ele pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba, ou seja, vai transformar essa bomba com energia solar. E essas placas são idênticas, o que é bom. É bom porque a gente está falando de geradores, e cada uma apresenta tensão de operação igual a 34 volts, com corrente de 7,5 amperes. Boa. Fala também que cada placa apresenta 40 volts de tensão elétrica quando em circuito aberto. Ou seja, pessoal, rapidinho, se eu terminar. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal em circuito aberto, ela pode ser representada conforme a figura. A própria questão já me falou que é um gerador não ideal. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que no centro do gerador, no núcleo, a força eletromotriz, né, como a gente chama, é o Epsilon, ela é de 40 volts quando não tem nada conectado à placa. Mas quando conecta alguma coisa à placa, ao circuito, quando você fecha o circuito, a própria placa, o próprio circuito interno da placa, ele consome. Por isso que essa que é de detecção de 6 volts. Ela é desligada é 40, ela é ligada a um circuito é 34 volts. E uma corrente de 7,5 amperes. Entendeu? Porque os geradores não ideais, ele tem disso. Ele vai consumir parte do que ele gera. Porque vamos ter vários componentes internos, os quais precisam de energia para funcionar, certo? Então, a força eletromotriz, ou seja, a geração, ela é de 40 volts, porém, a entrega, a saída nos terminais é só de 34 volts, certo? Tudo bem até aí? Então, a gente vai dar seguimento aí, né? Pois bem, nessa lâmina aqui podemos ver aí a letra A, B, C, D e E, né? Com as opções. E vamos ver como que podemos resolver essa questão, né? Então, como por se trata de um gerador, nós utilizaremos a forma, né, dos geradores elétricos, onde a tensão gerada, ou seja, a tensão de saída do gerador, deixa eu pegar uma caneta aqui, a tensão de saída do gerador, né, a tensão U, ela pode ser descrita como Epsilon, né, que é o que? É a força eletromotriz do gerador menos o consumo interno do circuito. R, resistência interna, Rzinho minúsculo, e I, o consumo elétrico, certo? Para a gente calcular, pessoal, para a gente estar calculando aí o número de placas necessários, a gente tem que descobrir a resistência interna desta placa, já que para a gente associar essas placas, a gente tem que ter a força eletromotriz, que a gente vai somar todas as forças eletromotrizes que a gente tiver, para a gente ter a força eletromotriz equivalente. Então, a força eletromotriz vai ser quem? Vai ser meu Epsilon igual 1 mais 2 mais 3 e assim por diante. Então, eu preciso desse Epsilon. Eu já sei qual é, né, minha força eletromotriz. Eu sei que ela é de 40 volts, que é a que ela gera, né, em circuito aberto. Só que para me achar a resistência, né, a resistência R, eu preciso saber o meu R1, meu R2, meu R3 e assim sucessivamente, né? Então, dessa forma, eu vou efetuar um cálculo no qual eu vou descobrir minha resistência
para depois achar a equivalente, né, a ela e assim descobrir qual vai ser meu esquema correto. Vou usar uma lâmina aqui. Dessa forma, então, eu vou tirar os dados da questão aqui, né, que falou que em circuito aberto ela gera 40, em circuito fechado gera 34. Em outras palavras, a força eletromotriz, né, que é quando ela está aberta, ela gera 40 volts. E a adição de saída é de 34 volts, com uma corrente de 7,5 amperes. Por que isso é importante para a gente? Porque para mim achar a resistência equivalente e a força eletromotriz equivalente, eu preciso desses dois valores. A eletromotriz eu já tenho, agora eu preciso da resistência interna. Como é que eu vou encontrar essa resistência interna? Aplicando-se os dados que a questão me deu, certo? Eu não sei que minha tensão de saída é minha força eletromotriz menos o consumo interno, que é a corrente vezes a resistência interna. Sim. E eu não sei também que minha tensão de saída são 34 volts para uma geração de 40 menos uma resistência interna vezes uma corrente de 7,5 amperes. Dessa forma, então, eu vou isolar o meu R, né? Vou isolar o meu R de que maneira? Eu posso, como ele tá negativo, eu posso somar ambos os lados por 7,5 R, né? Para deixar todo mundo positivo, eu posso somar ambos os lados. Então vai ficar 34 mais, vou só trocar a ordem aqui para ficar melhor, 7,5 R é igual a 40, porque como eu somei ambos os lados por 7,5 R, esse R, esse menos 7,5 R somados com 7,5 R, eles vão se cancelar, certo? Para eu poder continuar, agora eu vou isolar o 34, né? Vou tirar o 34 daqui, vou subtrair ambos os lados por 34. Desta forma, o que? Eu cancelo o 34 do lado esquerdo e venho com ele para o lado direito, certo? O que eu vou ter agora aqui? Eu vou ter que 7,5 R é igual a 6. Desta forma, né? Vou botar uma setinha aqui bem pequenininha aqui. Eu sei o que? Que R, vou dividir ambos os lados por 7,5. Desse lado vai ficar 1 R, então eu vou colocar o 1 aqui nessa cidade. E vou dividir o 6 por 7,5. Assim. Desta forma, eu obtenho minha resistência interna como sendo 0,8 ohms de resistência interna, certo? Sabendo a minha resistência interna agora, eu posso calcular a resistência interna equivalente na associação dos resistores e também eu consigo calcular a força eletromotriz equivalente na associação dos resistores, o qual eu vou fazer de outra cor, né, para não ter uma confusão. Dessa forma aqui agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar primeiro a força eletromotriz mínima capaz de girar, né, de ligar a bomba d'água. Como assim? Eu sei que minha força eletromotriz equivalente, ela vai ser, meu Epson, equivalente vai ser a força eletromotriz 1 mais a força eletromotriz 2 e assim por diante. Então vamos aqui, uma continha bem basiquinha aqui. Se eu tenho 40 volts em cada placa, se eu somar 40 de uma placa mais 40 de outra placa, eu ligo a bomba?
Não, né? Tem 80. Eu preciso de pelo menos 100 para ligar a bomba. Ou 95. Mas se eu somar mais uma placa, eu atinjo 120. Ou seja, já tem mais do que necessário para me ligar a bomba. Ou seja, eu queimaria a bomba? Não sei. Por quê? Porque eu ainda vou ter o consumo interno da placa. Talvez seja suficiente, certo? Então, vamos pensar em três placas em série. Então, a minha força eletromotriz equivalente vai ser de 120 volts. Ótimo, temos aqui a nossa força eletromotriz. Agora vamos ver o consumo da placa, né? O consumo equivalente, a gente vai ver daqui a pouco. Antes, a gente precisa ver aqui, ó, a resistência equivalente. A resistência equivalente é a mesma coisa que a força eletromotriz. É o meu R1 mais o meu R2. No caso aqui, vamos calcular como sendo três placas. Então, minha resistência equivalente vai ser igual a 0,8 mais 0,8 mais 0,8. Então, a resistência equivalente no circuito será de 2,4 ohms. Ótimo, temos a resistência a isso. Então, vamos calcular agora o consumo da placa e ver se a tensão de saída ela bate, né, com o pré-requisito lá do fabricante, que é 95 a 105 volts. Para verificar isso, eu tenho o quê? Vou copiar aqui do tranco agora. Eu tenho o quê? Que minha tensão de saída. Nossa, ficou bem ruim essa cor. Eu tenho o quê? Eu tenho que minha tensão de saída ela vai ser igual à força eletromotriz equivalente menos a resistência equivalente vezes o consumo, que a corrente vai ser igual para todos, já que é uma ligação em série. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente tira. Então, a minha tensão de saída U vai ser 120 volts de força eletromotriz menos 2,4 vezes 7,5, que é quem? É a minha corrente, certo? Então, minha tensão de saída vai ser igual a 120 volts menos 2,4 vezes 7,5. Eu vou encontrar 18. 18, né? Então, a minha tensão de saída vai ser de 120 menos 18, que vai dar 102 volts. Olha que coisa boa. 102 volts, ele está dentro do funcionamento, né, da bomba. Com isso, eu sei que eu vou precisar de que eu vou ter, né, uma tensão de 102 volts na saída das placas e uma resistência equivalente, né, de 2,4 ohms. Certinho? Então vamos ver qual é o gabarito. Eu vou ter 125 volts de força eletromotriz com 2,4 ohms de resistência interna. Logo teremos como correta a letra B. Essa aqui estou sem tinta. Letra B é o nosso gabarito, certinho? Aqui colocou a letra D aqui também, só para confundir, ó, porque ó, esse 102 aqui, gente, ó, é a tensão de saída do gerador depois de passado pelo resistor, né? Pela resistência interna, marca que ela quer
é a força eletromotriz. Esse desenho aqui é um desenho de gerador, onde tem a geração e o consumo interno. Então, gabarito letra B.